Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar agora. Te louvarei, número 12. Minha vez, depois é vocês. Tu quero estar junto aos teus pés.
que circunstância tivermos. vez. Que Ele seja sempre adorado. Amém? Amém. Minha vez. Vamos cantar agora Caminho no Deserto. Minha vez. Amém.
Graça e paz, mais uma vez, voltamos às nossas programações ao vivo, né? Agora nós estamos transmitindo também pela página do Facebook. Essa programação também estará disponível no YouTube, posteriormente. Mas, futuramente, se Deus quiser, estaremos transmitindo essas programações dos nossos cultos, principalmente os de domingo. As pregações do sábado e os cultos de domingo nós estaremos transmitindo ao vivo para todas as pessoas, com o objetivo que essa mensagem que nós pregamos aqui na congregação de São Bento do Trairi alcance todas as pessoas dessa cidade. Então esse é o nosso maior objetivo, é pregar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Então, se você está aí assistindo essa live, compartilhe com as pessoas aí de que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então esse é o nosso incentivo para todos vocês. Agora eu quero convidar todos a orar conosco. Mais uma vez, agradecendo a todos que já estão aí na live, que já passaram por essa live. No final do culto, nós iremos falar um pouquinho dessas pessoas que estiveram presentes conosco. Então, nesse momento, vamos fazer uma oração. Quero convidar toda a igreja para a gente orar nesse momento. Vamos já todos nós. Vamos lá. Quero convidar vocês a ficar de joelhos para a gente orar. Seu Deus, bondoso Pai, obrigado, ó Senhor, porque nós voltamos, ó Deus, com as nossas programações no templo, com a nossa adoração pública. Estamos reunidos aqui, nesse momento, e acredito que o Senhor vai trazer mais pessoas para esse momento de adoração, para esses momentos de louvores, de estudo de Tua Palavra. Amém. Com certeza, no próximo final de semana terão mais pessoas. E com certeza mais pessoas chegarão para ouvir a Tua pregação, para ouvir a Tua mensagem. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu queria pregar, falar um pouquinho, meditar com vocês em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 3, desculpa. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos, a carta à igreja de Laodiceia, mas nós não vamos ler todos os versos referentes à igreja de Laodiceia, mas nós vamos ler do verso 14 até o verso 20. Nós lemos assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio, melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir de sua vergonha e nudez. E compre também colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei. E que todos vocês que estão aqui reunidos nesse momento no templo, fiquem bem à vontade, nós estamos no culto. E aí assistindo, cada um de nós assistindo aí a nossa programação, também ficasse à vontade, como se você estivesse aqui presente conosco, certo? Então, é um culto de adoração ao nosso Deus, de entrega e de reflexão na palavra de Deus. Então, nesse momento, eu queria refletir um pouquinho sobre alguns aspectos aqui relacionados à igreja de Laodiceia. Contextualizar vocês sobre alguns pontos que merecem consideração, porque Deus escreveu, ou porque João escreveu essa carta à igreja de Laodiceia,
E qual é a mensagem que Deus tem para essa igreja? E o que é que Deus falou a essa igreja que também pode se aplicar às nossas vidas? É bem interessante que a igreja de Laodiceia é aquela igreja que pensa ser algo e não é. Ou seja, ela desconhece a sua própria condição. Ela desconhece a sua própria condição de igreja. A sua própria situação espiritual, a sua própria situação diante de Deus. Então, o que acontece? Percebemos aqui claramente que a igreja de Laodiceia vive se enganando sobre elas mesmas. Antes de continuarmos refletindo ou meditando um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia, eu gostaria de pensar com vocês sobre essa questão de nossa condição diante de Deus. Muitas vezes nós nos enganamos, porque sempre nós nos achamos melhores do que outras pessoas. Pode ficar à vontade, pode deixar culto. Então, nós às vezes desconhecemos a nossa própria condição diante de Deus. Nós nos achamos muitas vezes, nós achamos que somos melhores do que os outros. Talvez porque eu devolvo dízimo, talvez porque eu sou uma pessoa de oração, mas eu conheço muitos na minha igreja que não oram, talvez porque eu tenho um ministério na igreja, talvez porque eu prego e outra pessoa não prega, e eu me engano em relação a mim mesmo, achando que eu sou o máximo, o bonzão. A igreja de Laodiceia era assim. Veja que nós podemos pensar que nós temos aqui uns 2000 anos, 2000 e alguns anos, não é 2000 anos mesmo, de história. E que nós estamos diante de uma igreja, e que João escreve para a igreja, e que Deus está falando para uma igreja que se enganava sobre sua própria condição espiritual. Ela se achava rica e abastada. Ela se achava dona de toda a sabedoria, de toda a inteligência, porque essa igreja era boa, era perfeita. E é interessante pensar nisso, porque, ainda voltando um pouquinho ao contexto da igreja de Laodiceia, nós devemos perceber que lá em Laodiceia, na época, essa cidade de Laodiceia, vamos falar um pouquinho dessa cidade, era uma das cidades que eles tinham um comércio muito forte. Então a cidade, se pensar no contexto da época, seria mais ou menos aqui na nossa região, né? Que quem estiver em outra região pode não entender, mas nós temos uma cidade polo aqui na região do Trairi, fica próximo aqui da nossa cidade. Nós estamos aqui a 14 quilômetros dessa cidade. É a cidade de um comércio muito forte, em que todas as cidades circunvizinhas vêm até aquela cidade para comprar naquela cidade, vender, fazer negócios, comercializar. Estamos diante de quê? De uma cidade muito comercial. Assim também era a cidade de Laodiceia. Ela também tinha uma das melhores fábricas de roupas. E por isso aquelas fábricas de roupa era o negócio, né, predominante lá na igreja, na cidade de Laodiceia. Então toda a sua riqueza, toda a sua economia, todo o seu PIB estava baseado em quê? Nas vendas daquelas roupas, aquelas vestes que eram de seda, que eram as mais finas lãs, que nenhuma outra cidade naquela região tinha, somente em Laodiceia. E por isso ela se achava o quê? Rica. Lembre-se que João está usando aqui elementos da própria cidade para explicar a condição de Laodiceia. Olha, Laodiceia, vocês estão achando que são ricos porque vocês têm as melhores vestes, porque vocês têm, digamos assim, um comércio forte em relação à questão do vestuário. Mas entenda uma coisa, vocês estão nus. Você se acha rica porque o seu comércio é forte e poderoso na região, mas você é pobre. Você desconhece a sua verdadeira situação. E aí, a gente aprofunda mais um pouquinho, porque Cristo disse que ela era pobre, né? Segue nu, além de estar nu, porque mesmo tendo as melhores vestes e vendendo os melhores, o seu comércio sendo o mais rico na questão da região, mesmo assim, ela era pobre. Mas aí nós temos que olhar outra coisa, que Jesus disse que a igreja de Laodiceia também era cega. Ela desconhecia que era nu, que estava nu. Ela desconhecia que estava cega, e ela desconhecia que estava
pobre e ela desconhecia sua nudez, aliás, desconhecia sua pobreza e desconhecia sua cegueira. Ao que nós estamos falando aqui sobre o contexto daquela cidade, na época que João estava escrevendo esse texto, diz que naquela época Laodiceia oferecia os melhores colírios da região, os melhores colírios. E só para vocês terem uma ideia, como era esse colírio, né? Era considerado, nessa questão aqui, da melhor medicina em relação à visão. Porque todas as pessoas da região, quando queria se consultar, ou queria melhorar da visão, alguma coisa, nós temos aqui hoje, né, uma pessoa que trabalha diretamente com a questão dos óculos, né? De venda de óculos. As pessoas, quando estão querendo melhorar a visão, né, estão com um problema, faz uma consulta e aí depois compra um óculos. Naquela época, o que eles tinham era o quê? Os colírios que podiam oferecer, principalmente para limpar a visão. Então a cidade, ela trabalhava com esses melhores colírios, então tinha a melhor medicina da região. Então nós temos a melhor medicina, temos o comércio muito farto, PIB alto da cidade devido ao comércio das roupas e das melhores vestes que podiam ter naquela região. Mas o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que tudo isso de Laodiceia que João usa para exemplificar, vocês acham que são os ricões? Vocês acham que são os que têm a melhor medicina, que têm a melhor, digamos assim, consultas, né, para oferecer para as pessoas, o melhor remédio para as pessoas? Saiba de uma coisa, você é o pior. A sua condição não é boa. Você tem que ter consciência da sua nudez, tem que ter consciência da sua cegueira, tem que ter consciência da sua pobreza. Então Cristo desnuda, Cristo tira toda a escama, a cegueira daquela igreja e diz: olha, veja a sua verdadeira condição. Você não é nada disso. Estarei falando aqui para alguém que está nesse templo hoje, que desconhece sua própria condição espiritual, que se acha que é melhor que outras pessoas, porque talvez é uma pessoa que está à frente da igreja, e talvez despreza alguém que não está na frente da igreja, porque alguém está na frente da igreja, outra pessoa que não está na frente da igreja porque se acha melhor. Pois saiba, Jesus disse: olha, você precisa de mim. Você é pobre, você é cego e você é nu. Queria que vocês meditassem assim nessa palavra, porque Deus está dizendo assim uma coisa para nós. Nós precisamos de Deus, amém? Amém. Nós precisamos de Deus, amém, igreja? Amém. Nós precisamos de Deus. Deus está dizendo, sabe qual é o perigo de alguém achar que já tem tudo o que precisa, e principalmente para a salvação? Tem gente que acha que só precisa de um nome de uma igreja para se salvar, então aquele nome já é suficiente. Né? Tem pessoas que acham que só precisa dar o dízimo, só precisa ofertar, só precisa pregar, só precisa exercer algum ministério. Tem pessoas que estão achando que já tem tudo e já é suficiente. O perigo desse tipo de religião, de cristão, é porque ao achar que tem tudo, ele vai concluir uma coisa: não precisa de Deus. Não precisa de Deus. E Jesus diz: você precisa de mim, Laodiceia. Repreendo e disciplino aqueles quantos amo. E ele diz assim, ó: compre de mim roupas brancas e vista-se. Nós sabemos, eu gostaria de explorar com vocês, que as roupas brancas na Bíblia são as vestes de justiça de Cristo. Vocês sabem que a Bíblia diz em Isaías que nossas vestes são como os trapos de imundícia. Vocês sabem o que era um trapo de imundícia? Trapos de imundícia,
os panos que as mulheres usavam em períodos de menstruação. Então, tipo, quando as mulheres usavam os panos em período de menstruação, que hoje nós temos os chamados absorventes, né? Modernizou-se as coisas, mas na época era isso. Então, Jesus compara a nossa justiça como trapos de imundícia. Então, quando alguém diz que eu sou bom, eu faço as obras, então há em mim algum mérito, Jesus diz, tudo isso é trapos de imundícia. Sua justiça, tudo que você faz, seja para demonstrar que ama a Deus, ou seja para sua honra e glória própria, tudo isso são trapos de imundícias. E o que é que você precisa? Comprar as vestes de mim. Olha o texto bíblico. Quem tiver com a Bíblia aí ainda aberta, olha aí, ó, o verso: compre roupas brancas e vista-se. A cor branca na Bíblia refere-se principalmente à justiça de Cristo. Então, se nós, por nós mesmos, as nossas justiças são roupas manchadas pelo pecado, são trapos de imundícia, ao comprar as vestes da graça de Cristo, as vestiduras brancas, nós somos o quê? Justificados por Ele, por sua graça, e não por nossos próprios méritos. Aí Jesus diz, olha, vocês que se dizem aí donos das melhores vestimentas, né? Os seus mercados aí se destacam por ser as melhores roupas do mercado, linho finíssimo, né? Eu quero dizer para vocês, isso aí que vocês vendem aí, que é justiça de vocês, justiça própria, são trapos de imundícia. E você tem que vestir, comprar verdadeiramente as vestes da graça. Aí o texto diz assim, ó, você também que está se achando o melhor na medicina, que tem o melhor colírio para a visão, eu quero dizer que você é cega. E eu aconselho que compres o quê? Olha o texto aí. O que é que diz? Compre o quê? Colírio para ungir os teus olhos. Então o que é esse colírio para ungir os nossos olhos? É interessante pensar nisso, porque quando fala assim, colírios para ungir os teus olhos, ele está falando assim, ó. Colírios para ungir os teus olhos, ele está falando assim, que é o Espírito Santo que passa a abrir a nossa visão, o nosso entendimento. Então abrir os olhos é o quê? É abrir a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração. Para quem? Para o Espírito Santo. Então é deixar o Espírito de Deus tomar a nossa consciência, guiar a nossa mente, guiar o nosso coração. Então o colírio vem de onde? De Deus, do Espírito Santo. Há um salmo na Bíblia, um verso de um salmo que diz: abre, Senhor, os olhos meus, para que eu compreenda as maravilhas de tua lei. Portanto, Deus não só aconselha que nós compremos as vestiduras dele, as vestes de justiça, as vestes brancas, como nos aconselha que compramos o quê? Que compramos o seu colírio. Porque o nosso colírio, infelizmente, já está vencido. Laodiceia, seu colírio venceu. Seu colírio não tem mais nenhum efeito na vista das pessoas. É igual a pessoa que faz uma consulta de óculos de vista, né? Uma consulta de vista de óculos não. Uma consulta de vista e depois compra um óculos e fica usando o óculos vencido. O que é que adianta usar um óculos vencido? O que é que adianta usar um colírio vencido? Então Jesus diz para Laodiceia e diz para nós: o seu colírio é vencido, então compre de mim o colírio para abrir de fato o seu entendimento, a sua mente, porque a sua visão está muito estreita. Eu fico pensando, abrindo parênteses aqui, como tem muitos cristãos com a mente estreita. Cristãos, por exemplo, defendendo bandeiras que não são do cristianismo. Cristão usar arma de fogo, por exemplo. Inclusive pessoas dizendo que é justo um cristão matar. Como assim, se Jesus ensinou o amor? Como eu levantar bandeiras de preconceito,
de exclusão, se o Evangelho de Cristo é um Evangelho inclusivo, é o Evangelho do amor. Então pessoas que pensam dessa maneira precisam de fato, o colírio já está vencido e precisa de fato comprar o colírio de Deus para que tenha uma nova visão. Nós podemos pensar também, ainda ele fala das vestes do colírio, mas fala do ouro. Deus nos aconselha a comprar ouro. Eu acho que o que você deve estar usando aí, Laodiceia, o seu ouro aí é aquele ouro que se você botar dentro d'água ele fica preto. Não é o verdadeiro ouro. A sua riqueza é falsa. Porque do mesmo jeito das vestes que nós vestimos, que são trapos de imundícia, qualquer riqueza que nós projetamos ter sem ter, tenha certeza que é falso, e você precisa comprar o verdadeiro ouro, o ouro refinado de mim. Então, o que Deus está dizendo é que as vestes que você precisa são minhas, o colírio que você precisa é meu, o ouro que você precisa também é meu. Então nós dependemos de Deus totalmente, porque o nosso ouro, as nossas vestes, como aconteceu lá em Laodiceia, o nosso colírio, para Deus não vale nada. Por isso que Deus chama Laodiceia para Ele. E Ele nos chama. Não se engane, Laodiceia. Eu quero fazer uma observação aqui, a partir de uma reflexão que eu estava lendo essa semana, de um personagem da literatura grega. Um personagem, Sofia, chamado de Filebo. Mas se você estivesse lá em São Paulo, chamaria ele de Filebo. E Filebo, ele tem uma conversa com Sócrates. Sabe o que esse jovem Filebo cometeu de errado? Qual era o grande problema desse jovem, aliás? É porque ele se enganava em relação a si mesmo. A reflexão que eu estava lendo é sobre o surgimento do riso, do humor. O que é uma pessoa risível? O que é uma pessoa que provoca humor na outra pessoa? Você se considera, Mildinha, que é uma pessoa risível? As pessoas vão rir de você? Não mangando, fazer que nem o nordestino, não debochando, mas ser um risível, uma pessoa risível é alguém achar seu jeito engraçado, seu jeito de ser, natural de ser. Tem muitas pessoas que acham que eu tenho um jeito natural de ser e que torna isso risível. Mas às vezes, eu como Gilvan de Oliveira, tenho consciência que às vezes isso que eu faço, as minhas atrapalhadas, pode ser um motivo de riso para outra pessoa. Mas aí, tem gente que não sabe disso. Eu não sabia que ele era um objeto risível. Por quê? Essa situação. Em 3 circunstâncias. Veja bem. Queria que vocês observassem. Primeiro, física. Ele se achava bonito. Enquanto ele se achava bonito, as pessoas riam. Por isso que acontece, vocês podem ler também a história da feiura, né? Eu acho que é Humberto Eco que escreveu esse livro. E é bem interessante porque a feiura, eu sei que existem outras discussões, hoje, né, politicamente correto, que diz que não tem ninguém feio, né? Ok, mas não estamos discutindo isso, a gente está discutindo um pouco sobre teoria da história, do riso. É bem interessante pensar sobre isso. Eu estudo um pouquinho sobre isso, assim, principalmente na academia, e eu estava analisando essa questão, que às vezes o grande momento da pessoa rir de uma pessoa, vamos destacar entre aspas, que tem uma certa feiura, é porque essa pessoa desconhece esse fato, que é o caso do Filebo. Ele se achava bonito sem ser. Então, quando é que você percebe alguém que é risível? Que é alguém que tem motivo de riso para outra pessoa? Quando ele se acha bonito, Sofia, sem ser. Quando ele se acha sábio, detentor de uma sabedoria que ele não tem, as pessoas riem dele. Ou
Agora eu estou tentando lembrar aqui o outro ponto. Rapidinho aqui. Mais sábio, é mais fisicamente, sim, em relação ao dinheiro que ele não tem. É o chamado fabuloso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho casa, eu tenho carro. E as pessoas muitas vezes sabem que ele não tem. O que é que as pessoas fazem? Rir. As pessoas riem dele. Porque ele não tem. Já conheceu alguma pessoa assim, não, Lê? Já conheceu, tipo... Já tipo, muitos, né? alguém que de repente diz que tem casa, tem carro, tem isso, tem aquilo. Aí as pessoas descobrem depois. Se você não descobrir que ele tem, você não vai dar nenhuma risada. Mas se você descobrir, e depois que descobrir, toda vez que ele falar que tem alguma coisa, você vai rir dele. É ou não é verdade? E muitas pessoas também, como você falou, o que você já citou aí, se acham demais, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. E às vezes a gente sabemos que ele não é capaz de fazer tudo isso. Eu creio que também se torne também. Sim, que é o da sabedoria. São 3 pontos. Qual era o caso de Filé. Ele se achava mais bonito sem ser, que tinha dinheiro, fabuloso, sem ter, e que tinha uma certa sabedoria, um detentor de um certo conhecimento sem ter. Eu vejo muitas pessoas às vezes colocar assim algumas frases de efeito, de impactante, e às vezes as frases nem têm sentido, mas só para mostrar que tem uma certa sabedoria, um certo conhecimento, e que domina palavras que outras pessoas não dominam, mas na realidade aquilo ali não é verdade, né? É só para aparentar ser. Ela se engana em relação a ela mesma. É o caso de Filé, né? E quando ela se engana em relação a ela mesma, achando que tem uma certa inteligência que não tem, achando que tem um certo dinheiro que não tem, que é o caso do fabuloso, ou achando que, digamos assim, eu falei de riqueza, inteligência, assim, uma beleza que não tem, e que se pavula por causa disso, estou falando popular, né? Se alguém de repente estiver assistindo essa live, ouvindo essas palavras diferentes, assim, são palavras típicas do Nordeste, pavular, né? Se exaltar, né? Se vangloriar. Então são pessoas que se vangloriam disso, mas que o quê? Que as pessoas riem dela. Pode não rir na frente, né? Mas por trás, de uma certa forma, fica aí. Eu achei engraçado isso, rapaz. Fulano contou que tinha sei quantas casas, e a gente sabe que não é verdade, né? Contou que tinha feito a casa, vai descobrindo que tinha feito nada. E isso se torna um objeto de riso. Qual é a conclusão? A aplicação, o que é que tem a ver a igreja de Laodiceia com isso que eu falei sobre o riso, sobre o risível, sobre o personagem Filebo conversando? Isso é uma obra de Platão, né? Em que o personagem Filebo conversa com o filósofo Sócrates. O que é que tem? É porque a igreja, olhem só, viu, gente? Eu quero que vocês prestem atenção. Olhem só, é que eu quero fazer a aplicação para vocês. O que tem a ver tudo isso, Laodiceia com Sócrates, com Platão, né? Com o jovem Filebo, com a questão do riso que falei, é que muitas vezes nós, assim como Laodiceia, somos objetos de riso. Talvez, vamos citar outra palavra que está bem próximo do riso, que as pessoas acham que não, a ironia. É da ironia de Deus, somos motivos da ironia de Deus. Não é ira de Deus, é ironia. Deus olha para nós, eu fico pensando aqui, olha, imagina a cena. Isso é ironia, né? Meu Deus do céu, não é nada, meu Deus. Depende de mim, tão fraquinho, cego, pobre, nu, tão carente de mim, e se acha, se exalta. Vocês se lembram bem de um jovem na Bíblia, né? O fariseu. Ah, Senhor, que eu não sou como esses publicanos, né? Eu dou o dízimo do cominho, eu dou o dízimo de tudo, nunca tenho negligenciado em nada. Enquanto esse daí, e chega aquele publicano, todo contrito, nem sei nem olhar para cima com vergonha, e diz assim: ser propício de mim que sou pecador. Eu acho que a oração de Laodiceia era a oração do fariseu. Eu acho que muitos de nós estamos na igreja, ou estamos vivendo um cristianismo em que nós estamos orando como o fariseu.
nós estamos nos achando demais como a igreja de Laodiceia. Estamos muitas vezes nos enganando sobre nossa condição como jovem Filémon. E aí nós temos sido motivos de riso, né? Isso é para rir, porque nós não somos nada, e Deus, não no sentido que Deus é um debochado, não no sentido, mas Deus vendo nossa carência, que nós precisamos dele, comprar o ouro dele, nós precisamos do seu colírio, nós precisamos das suas vestes de graça, porque nossos vestes são trapos de imundícias, então nós dependemos totalmente dele. Amém? Amém. Amém. Nós dependemos totalmente dele. Eu quero encerrar com o verso: eis que estou à porta e bato. Eu já preguei, tem uma pregação, inclusive aí no canal do YouTube que a gente tem, sobre pregações, sermões, reflexões, mensagens, em que eu falo um pouquinho sobre isso. Falo sobre esse texto, eu exploro bem essa questão da porta. Mas hoje eu queria esquecer um pouquinho da porta e pensar nesse verso, nesse contexto da igreja de Laodiceia. E queria que vocês aqui refletissem comigo. Vejam bem, eu ficava pensando, eu sempre analisei esse texto de forma um pouco descontextualizada, assim, da condição em que esse texto foi escrito, para a igreja de Laodiceia. Para quem foi escrito? Porque a gente tem que interpretar a Bíblia assim, né? Para quem escreveu, em que contexto, com que objetivo. E sabe o que vinha na minha mente? Por que Deus está dizendo isso? A gente lê esse verso muito como para nós. Claro que era para nós, né? Deus está batendo a porta do nosso coração, Nildinha. Abra o seu coração para Deus. Não é assim que a gente aprende? E é verdade. Mas pensando na igreja de Laodiceia, pensando em todo o contexto que nós estudamos e pensamos hoje. Vamos lá. Por que, Laís, você acha que Deus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato? Se alguém abrir. Vocês já pararam para pensar? No mínimo, você tem alguém que está resistindo deixar Deus fazer morada nele. Morada. Nivinha, olha só. Ele está resistindo. Você aí que assiste também essa programação. Às vezes, nós estamos resistindo. Alguém que se acha rico. Se acha muito sábio e inteligente. Como a gente já falou, no caso jovem Filé. Se acha muito belo, que tem tudo, que está rico e abastado, que tem as melhores riquezas, os melhores vinhos naquela cidade, a melhor medicina, tem tudo. Porque é assim, as pessoas que se acham que tem tudo, vai ter algum lugar para Deus no seu coração, na sua vida? Vai ter espaço para Deus? Por isso que Deus diz: estou à porta e bato. Deus está à porta da igreja de Laodiceia, porque ela, como igreja, muitas vezes se achando abastada, rica, poder, enganando-se sobre sua situação, não abre a porta. Por quê? Porque não precisa de Deus, fique lá de fora. Então Deus não está na sua vida, fica lá do lado de fora mesmo, fica no muro, fica esperando aí. No dia que der errado para mim aqui, aí eu vou precisar de ti, e aí talvez eu abra a porta. Significa que Deus, ao bater na porta, Ele não bate só uma vez. Então Ele insiste nas batidas. Se Ele insiste, é porque as pessoas estão demorando. Ou será que porque mais gente não está aqui reunida nessa igreja hoje? Ou porque o mundo inteiro ainda não se converteu a Deus, não se dedicou à palavra de Deus? Porque as pessoas acham que tem tudo. Eu acho que as pessoas geralmente procuram a igreja quando percebem que estão cegas, reconhecem sua nudez, sua fragilidade, sua pobreza, aí procuram Deus. Mas é isso que Deus está dizendo até para nós que estamos na igreja. E para todos que se acham, vocês não têm nada. Vocês têm que ter consciência da condição de vocês. Vocês dependem de mim. Vocês precisam de mim. Abra a porta, porque se você abrir, entrarei em sua casa, cearei com você, e você vai cear comigo. Farei morada no seu coração. Amém?
Amém. Então Deus quer cear, Ele quer entrar, Ele quer transformar a nossa vida. Agora, para isso eu tenho que reconhecer que eu preciso dEle. Era isso que Deus estava dizendo para Laodiceia. Eu quero morar, eu quero transformar a igreja de Laodiceia. Eu quero dar o ouro, eu quero dar o colírio, eu quero dar as vestes da graça, eu quero dar tudo para vocês. Mas vocês têm que abrir a porta, deixar eu entrar, fazer morada. E aí sim eu vou transformar vocês, mudar vocês. Mas para isso vocês têm que reconhecer que não são de nada e que precisam de mim. Gostaria de encerrar apelando a todos os que aqui estão, também a todos aqueles que assistem essa mensagem de hoje. Será que não estaria você se enganando em relação à sua própria condição espiritual? Para você que está na igreja, quanto tempo você às vezes tem tentado vencer o pecado, ou tem lutado contra o pecado e tem fracassado? Sabe por quê? Porque você não pode vencer sozinho, você precisa de Deus. Por mais que pela sociedade você aparente o melhor cristão, por mais que na sociedade você aparente aquela pessoa que está fazendo sempre algo para Deus, Deus está dizendo: reconheça a sua nudez, reconheça a sua pobreza, reconheça a sua cegueira e venha até mim para eu te dar o ouro, te dar o colírio, te dar as vestes da graça, transformar a sua vida. Você que talvez aí não tenha frequentado nenhuma igreja, por que você acha que não precisa de Deus? Por que você não está aqui conosco? Você está convidado a estar aqui conosco todos os domingos, 7h30 da noite. Está convidado estudando a Bíblia aqui aos sábados. Você está... Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que você não acha que precisa estar aqui? Porque já tem tudo o que quer. Tem pessoas que dizem: olha, religião ficou para os fracos. Religião ficou para aquelas pessoas que têm necessidade de uma religião porque não conseguiu vencer na vida, é um derrotado. E talvez você está aí do outro lado se achando o bambambam, enganando-se como a igreja de Laodiceia estava enganada em relação a si mesmo, enganando-se como um jovem Filégon estava enganado em relação a si mesmo. E Deus está dizendo assim: ó, não se engane mais, você está pobre, segue nu. Reconheça que você depende de Deus. Então está no momento de você buscar a Deus, depender de Deus. Convide Jesus para fazer morada. Abra a porta do seu coração. Eu sei que muitas vezes quando nós estamos nos achando ricos e abastados como Laodiceia, nós não queremos abrir a nossa mente, a nossa vida para Deus, deixar Deus vir morar em nossa vida. Mas hoje eu apelo: deixe Deus morar, transformar, cear com você, fazer uma vida diferente. Aceite Jesus hoje mesmo, reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, entra no meu coração, pode entrar, a casa é tua, vem morar em mim, abra a porta da sua casa, da casa do seu coração. Deixe Ele fazer morada em você, seja o templo dele, o templo vivo do Senhor. É essa a sua decisão que você vai tomar essa noite? Que seja a sua decisão. Agora nós vamos ouvir mais um louvor, assistir mais um louvor. Enquanto estiver sendo cantado, eu gostaria que vocês, onde estivesse, cantassem conosco e fizesse dessa canção uma oração na sua vida. Senhor, hoje eu reconheço que não sou ninguém. Hoje eu reconheço que dependo de Ti. Hoje eu reconheço que só Tu podes transformar e mudar a minha vida. Eu não me engano, a partir de hoje eu entrei aqui nessa igreja, nesse templo, enganando-se em relação a mim mesmo. Hoje eu entrei nessa live, estava por acaso olhando o Facebook, passando as mensagens, e olhei. Ou você que vai assistir essa pregação depois pelo YouTube, você estava em um vídeo, de repente via a dica desse vídeo e você parou para assistir essa pregação. Nesse momento Deus está dizendo para você que você precisa dele. Então, entregue-se a Ele.
Abra o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa. Cearei com ele e comigo. Está disposto a dizer ao Senhor Deus hoje: a casa é tua, Senhor. A minha vida é tua. Meu coração é teu. Eu abro meu coração para ti. Vem, Senhor, transforma. Faz de mim uma nova pessoa. Eu vivi enganado esse tempo todo, na minha condição. Nudez, pobreza. Mas hoje eu vejo que eu era só objeto de riso para as pessoas. E que eu preciso de ti, porque toda a minha justiça é trapo de imundícia. Tudo que eu tenho é pobreza, frieza espiritual. E eu preciso de ti. Declare hoje a Cristo, enquanto você assiste essa canção, que você precisa dele. Que você está disposto a abrir a sua mente e seu coração para ele. Porta o seu coração, para que ele venha fazer morada em sua casa. Assim eu oro com você nesse momento, enquanto iremos ouvir esse louvor.
casa é sua, nós deixamos ela para você. Essa é a sua oração esta noite? Está disposto você a abrir a porta do seu coração para que Deus venha transformar a sua vida, encher a sua vida? Será que a sua vida não é hoje um vazio? Você está se enganando que não precisa mais de nada, que já está rico e abastado. Mas quando você vai dormir, você sente que algo lhe falta, que há um vazio no seu coração. Então deixe Deus preencher com esse vazio. Abra a porta do seu coração. Deixe Ele transformar a sua vida esta noite. Oremos nós juntos. Senhor Deus, bondoso Pai, glorioso Rei, glorioso Senhor. Obrigado, meu Senhor, por esses momentos tão especiais que estivemos aqui na Tua Santa Casa. Momentos de adoração, de oração e de reflexão em Tua Palavra. Obrigado também a todos aqueles que assistiram, Pai, pelo Facebook, pela página da igreja, e que de certa forma o Senhor chegou até eles, através ou de um louvor, ou através da mensagem, que o Senhor tenha alcançado cada um deles. O Senhor continua, Deus, os abençoando a cada instante, transformando, e que cada um possa reconhecer a sua fraqueza, a sua debilidade, e que depende de Ti, e que precisa do Teu poder e da Tua transformação. Que assim seja, Senhor Deus, a nossa oração nesse momento, uma oração de entrega a Ti completamente. O Senhor está à porta, insistindo. Muitas vezes nós, devido à nossa própria nosso próprio engano em relação a nós mesmos, nossa condição espiritual, às vezes deixamos o Senhor de fora de nossa vida. Mas hoje nós queremos dizer: entra, Senhor, entra, ocupa a minha vida, mora em mim, Senhor Deus, enche, transforma a minha vida e o meu coração. Seja essa nossa oração nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer aí a todos que participaram conosco nesse culto, que acompanharam aqui o nosso culto nessa noite. Minha mãe, Maria de Fátima, Fatinha, minha irmã Josiele, que também compartilhou aí essa live, que esteve conosco acompanhando. Queremos também agradecer a nossa irmã Josinete. Deus abençoe a irmã Josinete poderosamente. Estamos orando aí pela irmã em oração. E brevemente, Deus quiser, em espírito de oração, estaremos todos aqui reunidos orando e louvando o nosso Deus e adorando o nosso Deus. Nosso amigo Valtson, de São João do Rio do Peixe. Obrigado, irmão, por participar conosco todos esses momentos, né? Esses dias que o irmão vem acompanhando as nossas lives. Agradecemos bastante. Um abraço a todos os irmãos de São João do Rio do Peixe, né? Está convidado, irmão, a fazer uma visita a gente aqui, viu? E se Deus quiser, iremos aí também um dia. Flores Borges, nossa amiga, companheira de vizinha de muitos anos. Deus te abençoe, minha irmã. Claudete, eu vejo que a irmã Claudete seja de João Pessoa ou Bahia, eu não tenho certeza. Da igreja de Bahia, né, irmã? Um abraço a todos os irmãos de Bahia, Batista do Sétimo Dia da igreja de Bahia. Um abraço a todos que de uma certa forma entraram, depois saíram na live. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a graça, a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito, o amor de Deus o Pai, possa nos alcançar de forma especial. Cada um que aqui esteve e todos vocês que assistiram essa programação pela internet. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até a próximo culto. Deus quiser. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Deus.